Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Hoje temos connosco o Miguel e o Gabriel do podcast Quarteto dos Três Ateus, Miguel e Gabriel. Bem-vindos ao podcast Homo Sem Deus. Obrigado, Eva, tudo bem? Olá, Eva, obrigado. Obrigada pela vossa visita. É um prazer ter-vos cá, depois de já ter visitado o vosso podcast 2 vezes. E desde já deixo o convite aos nossos ouvintes para se juntarem a nós na próxima segunda-feira e ouvirem o podcast do Miguel e do Gabriel. E por falar neste podcast, é um nome um pouco ortodoxo. De onde é que surgiu esta lógica de humor do Quarteto dos Três Ateus? Eu tenho de culpar o Gabriel. Eu queria chamá-lo As Jornadas dos Ateus, porque eu conheço o Gabriel há algum tempo. Há alguns anos, diria até. Porque nós conhecemos naquelas páginas até americanas acho que Atheist Experience, a falar um com o outro. E falei-lhe já há muitos anos, e pá, eu diria já pá, há 5 anos, não tenho a certeza, mas pá, é uma coisa assim. E telefonei-lhe a dizer assim: pá, Gabriel, temos de fazer um podcast, aquelas ideias, temos de fazer um podcast, pá, eu não vejo nada em Portugal a ser feito, e pá, queria fazer um podcast contigo. E era sempre uma coisa, e de vez em quando mandávamos umas mensagens e tal. E depois, quando vieram para cá as jornadas, epá, eu fiquei muito indignado com as jornadas. E eu pensei assim, pá, Gabriel, epá, chega, temos de fazer, e quis chamar-lhe as Jornadas dos Ateus. Mas o Gabriel não deixou e deu a solução. Força, Gabriel, explica. Não, eu não deixei, não. A gente estava a lançar nomes, não é? Eu lembro-me que na altura eu queria que se chamasse Santuário, não era? Não era Qualquer isso? coisa assim. Por causa de uma música dos Doors que eu estava a ouvir na altura. Portanto, estávamos assim a lançar nomes. E depois, epá, ocorreu-me esta brincadeira, porque estava a pensar em fazer um certo paralelismo com a religião, não é? E lembrei-me daquela história que os cristãos têm, que Deus é um, mas é três. Portanto, essa brincadeira, então lembrei-me desse... Olha, e se a gente chamasse o Quarteto dos Três Ateus? Neste caso, Miguel e Gabriel. Olha, Antes isso um era quarteto giro. do que uma trindade. Eu Pronto, comprei logo. ficámos assim, o Quarteto dos Três Ateus. Comprei logo. Então, Disse logo, é esse. Está decidido. E enquanto ateus, enquanto pessoas, lembram-se da primeira vez em que pensaram: isto da religião, isto não faz sentido nenhum? Qual foi o vosso momento de eureka, de viragem para o ateísmo? Ou já nasceram em famílias ateias? Pá, a minha família é toda muito religiosa, mas eu nunca tive religião, nem nunca tive nenhum tipo de crença em nenhum Deus. Não me lembro. Desde que me recordo que sempre aceitei essa ideia. Via a minha avó rezar, por exemplo. A minha avó gostava de ouvir o terço ao fim da tarde e rezava. Tenho um tio que é padre, o meu avô era sacristão. Portanto, a minha família era muito religiosa, mas eu sempre encarei essa ideia como uma história, como também me contavam que havia o Pai Natal que trazia as prendas, mas eu sabia que era uma história. Portanto, e eu sempre aceitei essa ideia de Deus e da religião como um ritual que eles faziam, e nunca me lembro de aceitar aquilo como, não, espera, isto é mesmo assim.
Mas também, verdade seja dita, isso nunca me foi imposto. Portanto, embora a minha família seja muito católica, nunca fizeram questão de me ensinar a rezar. Eu ainda hoje não sei rezar um Pai Nosso, ou seja o que for, não sei. Nunca fizeram questão de me ensinar, nunca fizeram. A minha mãe lembra-me de me perguntar a dada altura se eu queria ir para a catequese. Epá, aos sábados à tarde eu queria ir jogar a bola, agora ir para a catequese. E não quis, simplesmente não queria, pronto, não era porque rejeitasse aquilo, mas não me interessava minimamente. E portanto nunca tive esse ponto de viragem, Eva. Sempre fui ateu e pronto. Hoje em dia sou ateu com algum conhecimento de causa, isto é, analisei melhor a ideia da existência de algum Deus. Não, quando era pequeno, pá, era ateu porque por isso simplesmente aquilo não me fazia nenhum sentido. Aceitava como todas as outras ideias que impingem às crianças do Pai Natal e da Fada dos Dentes e tudo mais. Aceitava essa ideia como outra história, mais nada. E não tiveste assim nenhum momento em que chamaste a ti próprio ateu? Ou seja, em criança a religião simplesmente não fez parte da tua vida, mas em algum momento percebeste o nome que havias de dar à tua posição. Tornou-se uma coisa exteriorizada, certo? E lembras-te dessa viragem? Não me lembro. Talvez na adolescência, quando começamos a falar com os amigos sobre essas coisas e começamos a perceber. A idade da razão? Sim, talvez nessa altura começamos a perceber que há uns que acreditam, há outros que não, e pronto, e começamos a procurar, e olha, eu sou ateu, pronto, a perceber-me disso. Não, eu lembro-me quando era miúdo, eu gostava muito de escrever, escrevia poemas. Agora não sou uma besta, não, mas na altura, pá, lembro-me de ter escrito um poema que se chamava O Deicídio. Pá, e aquilo, depois, entre os amigos, aquilo criou ali alguma celeuma, porque o deicídio e tal. Para mim aquilo não tinha valor nenhum, não era nada que eu respeitasse de alguma forma, não tinha nenhuma necessidade de respeitar, era uma ideia como outra qualquer. E tu, Miguel? Qual foi o teu momento? Eu tenho uma... É engraçado, por acaso estava no outro dia a passear o meu cão, que é as alturas em que uma pessoa reflete sobre estas coisas, variadas coisas, uma pessoa está assim a andar e a refletir, e eu realmente estava a pensar que o meu ateísmo, os meus pais eram ateus, mas os meus dois avós dos meus pais, ou seja, o avô do meu pai, o pai do meu pai, o pai da minha mãe, eram ateus e anticlericais. E o avô da minha mãe, ateu era, ou seja, o meu bisavô era ateu. E era ateu e anticlerical de tal maneira que proibiu o meu avô de ser batizado. Ele não queria que o meu avô fosse batizado. E o meu avô foi batizado às escondidas, com o padre. Uma coisa que muito irritou o meu bisavô. Ou seja, o pai do meu bisavô já era ateu. Temos aqui uma sequência muito grande. Se nós formos a ver, a minha família já tem ateus de gerações e gerações de ateísmo, não é? E eu estava a pensar numa coisa mais engraçada, que era, este ateísmo é sempre contrariado por um casamento que, na sua maioria, é sempre misturado com alguém que é católico, não é? O meu bisavô casou-se com um católico, os meus dois avós casaram-se com duas católicas, e só o meu pai é que finalmente se casou com uma ateia. Porque é muito complicado encontrar num país com uma maioria tão grande de pessoas religiosas, encontrar um ateu principalmente na altura dos meus avós. Mas no fundo a presença do ateísmo na minha família é uma coisa que vem de há muito tempo, não é? Há muito tempo. E a força dos meus avós, sendo eles anticlericais, também era muito grande. Porquê? A minha mãe, que ia à catequese por causa da minha avó, sempre que chegava à casa, o meu avô perguntava: então que parvoíce é que o padre te ensinou hoje? Sempre. A minha mãe ouvia sempre isso. Que parvoíce é que o padre te ensinou? Vamos lá ver o que é que foi, que é para eu te dizer que não é assim. E tinham muitas conversas assim, que a minha avó ficava muito irritada,
E o dia em que as minhas tias e a minha mãe disseram ao meu avô que não queriam mais ir à catequese e não queriam mais ir à igreja, foi o dia em que o meu avô disse, acabou, não há mais a catequese e não há mais igreja. Ele não impôs isso. Aliás, ao contrário do pai dele, ele deixou as filhas dele serem batizadas. Mas ele, assim que elas disseram que não queriam ir à catequese, ou não queriam participar, ele disse, estão absolutamente impedido nesta casa, não há mais, não entra mais padre nenhum, acabou. Estas histórias fizeram muito parte da minha vida desde criança e também me fizeram refletir um bocadinho no peso que a religião tem. E atenção, eu adoro e adorava a minha avó, adorava. Minha avó era a melhor pessoa que eu conhecia, era super querida, muito amorosa, mas o efeito que os padres tinham na minha mãe e nas minhas tias era muito falado. A minha avó calava-se, mas os traumas que a minha mãe falava dos padres e das histórias macabras que os padres tinham, que o padre chegou-lhe a dizer uma vez que se ela não se portasse bem, que o Deus castigava, podia matar os pais dela, e ela foi em pânico para casa porque se tinha portado mal esta semana a achar que os pais tinham morrido. Eu acho que isso é um bocadinho tenebroso no efeito que a religião tem sobre certas idades. Nem estou a dizer pessoas, estou a dizer idades, não é? Que muitas vezes há quem tenha sorte, como o Gabriel aqui estava a falar, que os pais nunca propriamente insistiram que ele fosse ou assim, mas a minha mãe não teve essa sorte, não é? E na altura em que a minha mãe era impressionável houve quem lhe tentasse vender esta história do peso, e acho que o meu avô safou a minha mãe bem disso, mas ainda assim há alguns traumas nessas histórias, e eu sempre achei fascinante a história da religião, e sempre achei fascinante como é que as pessoas, adultos, inteligentes, pessoas incríveis, como a minha avó, que era super inteligente, super querida, que eu adorava, se agarravam a este tipo de ideias que faziam tão mal ao mundo. E às pessoas, individualmente até. Pronto, o meu ativismo do ateísmo nasce, no fundo, num seio familiar muito ateu. Mas com as suas influências religiosas, que é um bocadinho impossível. É interessante notar que o teu avô, pelo menos o teu avô, e provavelmente também o teu bisavô ainda poderá ter apanhado o fim da Primeira República. Eu não sei que idades é que eles, em que anos é que eles viveram, mas o teu bisavô apanhou certamente. O meu avô lembrava-se dos cavalos da Primeira Guerra Mundial a serem arrastados pelas ruas. O meu avô. Portanto, o meu bisavô certamente que apanhou a Primeira República. Mas então, se o teu bisavô apanhou em cheio a Primeira República, o teu avô apanhou o Estado Novo. Não poderá ter sido fácil. Sim, o Estado Novo inteiro. Exatamente, mas a tua família deve ter tido algum cuidado, se calhar o meu avô era uma pessoa, era um homem do Porto, do Partido Comunista, que ajudou muita gente a fugir que ajudou muita gente a fugir do país. Muita gente. Ensinava-lhes russo, e portanto era um tipo que tinha ajudava muita gente a fugir do país. A minha mãe e as minhas tias assistiam muito à história do pessoal no Estado Novo a conspirar dentro de casa do meu pai, do meu avô, digo. Portanto, isso era uma coisa que não... A facilidade nem sequer estava pelo ateísmo, a facilidade estava pela participação política do meu avô, que era uma pessoa super interessante. Mas altamente antifascista, anticlerical, um homem super inteligente, e que tinha essa característica que até ao fim dos dias dele, um tipo altamente virado contra autoritarismos, qualquer espécie de autoritarismo, qualquer espécie de violência de Estado, era adverso a todas essas coisas. Porque no fundo a religião é autoritarismo. Sem dúvida. É a primeira forma de autoritarismo que tu experimentas depois dos teus pais. Os teus pais mandam. A seguir, manda a religião. E já no Estado Novo tínhamos essa regra, não é? Deus, Pátria, Família. Porque a família inspira-te
a acreditar Por essa ordem. Deus, Deus, pátria e pátria, só família. depois a família. Sim, sim. Com certeza. Porque o núcleo familiar ensina-te a obedecer a um pai, porque era o pai, o chefe da família, que depois te ensina a obedecer à pátria e acima de tudo está a Deus. Pelo menos até uma última parte do Estado Novo, não é? Sabemos que já para o fim a Igreja estava um bocadinho chateada com Salazar, mas na verdade esteve lá por ele quando ele mais precisou e foi no fundo a Igreja que o colocou no poder. E este também é um ponto interessante do vosso podcast, porque não só falam de ateísmo e de religião, no fundo os ateus falam de religião, não vamos falar necessariamente de ateísmo, falamos e reagimos àquilo que a religião faz na sociedade no dia-a-dia, mas também falam bastante das vossas visões políticas, das vossas visões sociais, acabaram por fazer uma visão ateia de Portugal, naquilo que Portugal é neste momento, não é? Falaram várias vezes sobre o aborto, sobre política, sobre o Estado da Nação. Como é que surgiu esta fusão de ideias? Isto depois fica um bocadinho facilitado na medida em que eu e o Miguel acabamos por convergir muito na questão política. Portanto, pertencemos ambos ao mesmo partido e temos ideias muito semelhantes daquilo que nós queremos ver na sociedade, etc. A questão do aborto, é interessante tu teres falado sobre isso, porque foi nos referendos do aborto, principalmente no primeiro, que eu comecei a sentir alguma necessidade de me insurgir contra as ideias religiosas. Foi a primeira altura em que eu senti necessidade de falar sobre isto e de expor essas ideias, porque até aí eu achava as ideias religiosas muito inócuas, não via nenhum problema naquilo. Voltando um bocadinho atrás, a minha mãe metia-me medo, quando eu era pequeno, metia-me medo com o seminário do meu tio. O meu tio trabalhava num seminário em Penafiel, salvo erro, na zona de Penafiel, e ela dizia-me sempre: se tu chumbares o ano, vais lá para o teu tio padre, mete no comboio em Santa Apolónia para o teu tio padre. E quantas vezes eu fantasiava como é que eu ia fugir do comboio a caminho do seminário. Saltava em andamento, saía noutra estação. Literalmente etc. Em qualquer estação. Claro. Mas, quer dizer, depois era uma coisa que eu não... Aliás, eu adorava, e hoje em dia o meu tio já está velhote, mas eu adorava ouvir os sermões do meu tio. Adorava. Ele falava muito bem, foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi alguém falar, foi quando o meu tio fez a missa do funeral da minha avó, da mãe dele. Foi uma coisa lindíssima, que eu adorei, já era adulto na altura. Portanto, a religião, eu não tinha nada, absolutamente nada contra essas ideias. Comecei a ter realmente, nessa altura dos referendos do aborto, porque comecei a perceber, foi aí que eu tive consciência realmente de que essas ideias nos influenciavam. Eu quer concordasse ou não com essas ideias, eu tinha que viver num mundo onde essas ideias eram consideradas verdadeiras, boas. E não são. Por isso simplesmente não são. São crenças, não são factos. E foi a partir daí que eu comecei a não conseguir distanciar as ideias religiosas das ideias políticas. Porque comecei a perceber que a religião era usada como uma arma política. E pronto, e daí que quando nós fazemos o podcast, eu e o Miguel, não conseguimos desligar da parte política para já, porque somos muito próximos politicamente. Já encontramos um tema em que não concordamos, mas ainda não o discutimos seriamente. Já encontramos um tema onde não concordamos. Mas, portanto, somos próximos politicamente, acabamos por
abordar esse aspecto de uma forma muito natural no podcast. Portanto, e achamos que não devemos de forma nenhuma desligar uma coisa da outra, como é óbvio. Queria dizer uma coisa que, é verdade, isto, eu e o Gabriel partilhamos um partido e muitas ideias, e temos uma, mas que acho que é um bocadinho indiferente, pelo menos para mim Sim, completamente. essa discordância, mas no nosso partido é preciso dizer que nós temos alguma desilusão, acho que partilhada até, com o nosso partido em relação ao ateísmo. Acho que não há nenhum partido em Portugal que olhe para a questão da religião como uma questão grave que seja preciso ser combatida, e o nosso partido falha nisso também, como os outros partidos também. O que aconteceu, por exemplo, com a Associação Ateísta Portuguesa, de enviar vamos dizer o que é que vocês enviaram, uma carta, Um comunicado. Um comunicado. Sim, fizemos um comunicado. Muito importante, diga-se de passagem, sobre a influência que certos médicos, que se chamam médicos católicos por alguma razão, estavam a ter numa discussão importante, e eu acho que era importante o nosso partido, no caso, e falhou nisso, e é preciso dizê-lo, e eu sou muito adepto desse, tenho como é que eu ia dizer isto? Tenho uma participação muito ativa nesse partido, eu faço muita coisa para esse partido, fiz durante muitos anos o vídeo desse partido, vou a muitas reuniões desse partido, e esse partido falhou, e é preciso dizê-lo, e eu digo a toda a gente que me perguntar, e digo a toda a gente que eu encontrar à frente, falhou nessa questão e continua a falhar. Porquê? Porquê é que continua a falhar? Porque tu estavas a dizer uma coisa muito importante, que é a questão da religião e da política. Há duas questões aqui a ter em causa. O efeito direto que a religião tem na maneira como se dirige às pessoas, tanto do púlpito, como do Papa, como em entrevistas, como se dirige às pessoas no imediato, mas, e eu acho que isto é fundamental nós entendermos como um problema geral da religião, na formação das pessoas. E quando tu formatas as pessoas, desde crianças, que se tenta apanhar, é o que eu estava a tentar dizer há bocado também, quando tu formatas as pessoas desde crianças para acreditarem em certas coisas e para terem em aberta a perspectiva de acreditar em coisas parvas porque sim, isto tem um efeito político também. E tem um efeito político também no que estamos a falar aqui, direto, todos os dias, mas tem um efeito político condensado em coisas que estão a acontecer especificamente em países que hão de chegar cá. Os Estados Unidos, neste momento, é um exemplo muito claro de haver uma malta, quase metade do país, se não mais de metade do país, que pensa de maneira errada. E pensa de maneira errada porque a religião lhes chegou a eles. Isto é um efeito religioso que não está a ser analisado pelos partidos políticos, inclusive o meu. Não está a ser analisado. Há uma falha de análise nisto. Toda a gente acha que é uma questão geopolítica, é uma armazinha que está ali, quando é uma estrutura de pensamento. Enquanto nós não lutarmos uma estrutura de pensamento, enquanto nós não nos organizarmos, não é só nós os três, não é? Não é só nós aqui, malta, as pessoas que estão aqui na Associação Portuguesa, que fazem uma luta super importante, e temos de continuar. Mas enquanto não nos organizarmos mais pessoas contra este pensamento religioso, que está a afetar a estrutura, o core de pensamento das pessoas, nós vamos ter um problema enorme para gerir. Porque temos gente a acreditar em Trumps e seja lá mais o que for, por razão nenhuma, a não ser porque estão habituados a acreditar em coisas que lhes são metidas na cabeça. Pronto, o meu rant do dia. Sabes que o vosso partido também é o meu. E eu sou militante desse mesmo partido. E na minha distrital também foi partilhado o mesmo comunicado. E houve silêncio da parte lá. E eu também fiquei desiludida, mas não me surpreendeu. Eu estou numa distrital em que ativamente se evita falar em feminismo
porque as pessoas nesta zona do país não entendem o que é o feminismo e recusam logo qualquer tipo de evento, qualquer tipo de iniciativa que mencione o feminismo. Tens que dizer direitos das mulheres, porque se disseres feminismo, barram-te. Portanto, se barram à partida uma palavra tão inócua como feminismo, imagina falar de ateísmo aqui nesta distrital. E estamos a falar exatamente do mesmo partido, portanto, isto é de norte a sul do país e é um facto que é um partido que não se coloca em nenhum tipo de posição contra a religião e também é como dizes, os outros também não. E por falar em política e religião, vocês surgiram aqui como, creio eu, o primeiro podcast sobre ateísmo em Portugal, logo na altura das Jornadas Mundiais da Juventude, e em que vocês fizeram, no fundo, uma reação. Aliás, creio que quando mencionaste o nome inicial, Jornadas dos Ateus, já era a referir a isso, não é? Era, exatamente. Qual foi o impacto das Jornadas Mundiais da Juventude nas vossas vidas, nas vossas visões de Portugal, que vos fez mexer e começar este podcast? Vou no instante, foi só uma coisa que me estava a irritar especialmente, estava a irritar especialmente eu não ter um espaço. Eu também vou dizer sobre o nosso podcast, que também há um programa que nós quase todas as semanas falamos sobre ele na Antena 1, que é um programa sobre religião, em que as pessoas falam coisas abissalmente ignorantes, são misóginos, deviam estar certamente mais contentes a viver por onde tu vives, porque super misóginos, misoginia absurda, racistas, violentos, e tinha isso. E depois as Jornadas da Juventude foi a ação toda. Eu quero lá saber se há uma malta que se junta ali ao lado a rezar Kumbaya. Eu não quero saber, não me interessa. Me interessa-me é a Câmara Municipal de Lisboa investir 6 milhões de euros naquilo e o Governo investir mais não sei quantos milhões naquilo, e de repente, no final das contas, eles fazerem um kumbaya coletivo a agradecerem-se a eles próprios e apresentarem 6 milhões de euros de lucros. Isso irrita-me especialmente. Ofende-me. E eu tentei convencer o Gabriel, que felizmente estava preparado para isso, para se atirar a mim. Acho que ele lhe ofende profundamente também, não é, Gabriel? Sim, completamente. Na altura foi uma coisa bastante mediática, que nos entrava em casa todos os dias, antes das Jornadas da Juventude, durante as Jornadas da Juventude, depois das Jornadas da Juventude. Enfim, foi uma altura que isto nos estava a ferir um bocado a nós, que somos ateus, que somos laicos, porque depois a questão não é só sermos ateus, é sermos laicos, é nós não querermos esta promiscuidade entre aquilo que é a vida pública, aquilo que é os dinheiros que são de todos e que depois se misturam com as crenças de cada um. E isso fazia-nos muita confusão. Quando o Miguel me disse, Gabriel, agora esta é a altura de nós começarmos o podcast, eu já estava um bocado como aqueles sapos pronto a descarregar, não é? Portanto, não foi nada difícil o Miguel convencer-me a começarmos o podcast, e a partir daí depois, cada vez que tentávamos encontrar material para falarmos no podcast, parecia-nos muita coisa. Não só esse programa que o Miguel fala, onde de facto são 4 pessoas altamente misóginas, homofóbicas, vou dizer mesmo fascistas, que todas as semanas têm o seu tempo de antena ali, e nós sentimos um bocado a necessidade de poder fazer o contraponto. Sabemos que não chegamos a tantas pessoas como aquele programa chega, porque está numa rádio pública, uma rádio paga com os nossos fundos, mas de qualquer das formas é uma voz de escolha. É o contraditório que se consegue fazer. Infelizmente é só este contraditório que se consegue fazer. Eu compreendo muito bem o sentimento, porque foi precisamente no ano das Jornadas Mundiais da Juventude Católica que eu me juntei à direção da Associação Ateísta Portuguesa, precisamente por essa necessidade de fazer alguma coisa, porque uma pessoa sente-se impotente perante tanta prepotência, não é?
Porque esses milhões de que falavas de lucro, eu questiono-me sempre, ok, o que é lucro? Tu gastas 10, recebes 12, tiveste 2 de lucro. Mas se o Estado gasta 10, fez-se 12 e esses 2 vão para a igreja, não há lucro, só há despesa. No erário público só houve despesa, não houve lucro, porque esses fundos depois foram para uma fundação, que agora vai gerir aquele lucro, ou seja, os moradores de Lisboa não beneficiaram, foram apenas prejudicados e não houve lucro. Eu acho extraordinário como é que em entrevistas na televisão se fala em lucros, inclusivamente com a pessoa que esteve à frente deste projeto, ele diz categoricamente que há lucros, mas não há um jornalista que diga, lucros, espera lá, quem é que ficou o dinheiro? Porque se eu pegar no vosso dinheiro, no dinheiro do Gabriel, no dinheiro do Miguel, investir, ficar com o lucro e não vos devolver sequer aquilo que me emprestaram, aquilo que me deram, vocês ficaram a arder. Os pagadores de impostos deste país ficaram todos a arder. E ainda não se conseguiu fazer um contraponto disto. Pedir, efetivamente, contas disto, porque, para começar, nem sequer se devia ter dado dinheiro nenhum. Não havia Fátima? Não podiam ter feito aquilo em Fátima? Já se gastou tanto dinheiro público? O problema de Fátima é que não tem não tem os aeroportos lá e a capacidade de receber a quantidade enorme de gente que aquilo recebeu. Mas esse que tu dizes é verdade, pá. É um escândalo o dinheiro que o Estado gastou para fazer uma coisa que está, ainda por cima é um equipamento que está absolutamente abandonado agora, ali no Parque das Nações, que se fez um evento há pouco tempo em que o palco principal servia para a proteção das casas de banho, e novamente um palco principal que a Câmara Municipal de Lisboa deixa e dá a um evento outro evento, novamente, que faz lucro, porque a Câmara Municipal cede o espaço. Tudo bem cedo ao espaço. Não levo a mal que cedo ao espaço. Fazer eventos culturais em Lisboa é fundamental e é bom para as pessoas. Mas não pode ser com o gasto que foi e um gasto muito mal contado. Porque uma pessoa vai descobrindo, e isso é o que tu dizes, os jornalistas levam isto sempre tudo muito à vontade. É um gasto, fazem lucro. Mas e onde é que foi o dinheiro gasto? Às tantas, nós discutíamos, eu e o Gabriel, ok, então, mas o evento, a Câmara Municipal gastou dinheiro. Sim. Há aqui, como é que era, aquela malta que trabalha sem receber, voluntários. A desmaiar de fome e de sede. E como? Os gajos recebem dinheiro e ainda têm voluntariado e o pessoal estava a desmaiar. Nem uma garrafa de água lhes davam, lembras-te, Miguel? É uma coisa inacreditável. Pensa nisto. Pensa como é que a Câmara Municipal de Lisboa se associa a um evento que precisa de voluntários e não só precisa de voluntários, trata especialmente mal os voluntários. Não são voluntários. Vou dizer porquê. São o quê? Força. Quando tu fazes trabalho voluntário, não te pagam. Aqui é outra coisa pior. Fizeram um trabalho voluntário, não foram pagos e pagaram para trabalhar. Porque os voluntários pagaram. É verdade. Eu sei, porque eu fiz uma inscrição para ver quanto é que aquilo ficava e ficava caro. Pagaram para trabalhar. Não ser pago é mau. Pagar para trabalhar, enfim, só mesmo a Igreja Católica é que faz uma coisa dessas, não é? E aparentemente a Câmara de Lisboa. E no entanto, nos entretantos, temos toda a questão que surgiu na altura do outdoor em Louros. Qual é que é o outdoor? Recordam-se disso? Eu só me lembro em Lisboa do outdoor a agradecer a Câmara de Lisboa, a agradecer-se a ela própria e ao Papa, uma coisa assim, absurda, de gastar dinheiro assim. Mas fez-se um outdoor na altura, 3 outdoors, já sei. Sobre os abusos sexuais, não é? Sim. De crianças na Igreja Foi Católica. Deitado abaixo, não é? Foi retirado.
e continuamos com o mesmo tema, ainda hoje, isto foi em 2023, e ainda hoje vocês comentam no podcast, assim como eu também comento no Almoço em Deus com frequência, a questão dos abusos sexuais da Igreja, que na altura foi um silêncio ensurdecedor, quer dizer, retiram-se os outdoors, que não se podiam retirar, e essas vítimas ficaram no esquecimento enquanto se cantava, como tu dizes, o Kumbaya. Como é que vocês veem ainda esta questão? Queridos primatas depois pensantes, de se estão 2 a gostar anos deste episódio, sigam-nos nas e redes ainda não se ter sociais da resolvido? Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org e não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Pá, nem se vai resolver esta questão dos abusos sexuais na igreja. Os abusos sexuais talvez serão a forma mais grave de abuso que a igreja comete, mas não são os únicos abusos que a igreja comete. Tu tens muitas outras formas de abuso sobre crianças, já para não falar dos adultos, mas sobre crianças. Desde na minha sala de aula, eu entrar depois de uma aula de religião e moral e toda a gente chora porque a freira disse que a Tânia não ia para o céu porque não era batizada. Portanto, e isto é um abuso, não é? E como estes, multiplique-se estes abusos por todas as paróquias por esse mundo fora. Não é? E aquilo que dizem às crianças para que elas, enfim, para que elas tenham medo e continuem na instituição delas. Opus Dei, por exemplo, a forma como a Opus Dei atua sobre as crianças e as recruta, tudo isso são formas de abuso que a Igreja vai cometendo completamente impune. Completamente impune. Não há nada, não há ninguém que se insurja contra isto. Ninguém, quando eu digo ninguém, um organismo oficial, como é óbvio, uma polícia judiciária, estes próprios abusos sexuais que agora foram divulgados. O que é que se vai fazer? Vamos criar um grupo, a própria Igreja criou um grupo, esse grupo é que vai receber, é que vai filtrar as denúncias, que depois há de passar ao Ministério Público as denúncias que lhe interessar passar, e o Ministério Público depois há de investigar aqueles que melhor lhe aprouver investigar. E no fim disto tudo, passado estes anos todos, ninguém é preso. Ninguém é preso. Temos uma série de... Aliás, na altura falavam-se em milhares, não é? Em milhares de abusados. Se não me engano, na ordem dos 4.000. Ninguém foi 4.000 é conta por baixo, Gabriel. Não. Foi a estimativa na altura que foi feita, se não me engano. Tinham dito, bem, se há estes abusos, se há estas denúncias, provavelmente haverá cerca de 4.000 casos. Mas, repara, mesmo que fossem 4.000, o nosso Presidente da República veio logo dizer que era pouco, que achava que isso não tinha muita importância. Mas mesmo que fossem, ninguém foi preso. Absolutamente ninguém. Portanto, isto vai continuar impune. A Igreja Católica tem uma força sobre todos os outros setores da sociedade que é muito difícil de combater. Nós sabemos nós os três que estamos nesse combate, nós sabemos que não temos hipótese absolutamente nenhuma de ganhar este combate. Não estamos neste combate com expectativas de vitória. Falo por mim, não é? Eu não estou em nenhum combate na vida com expectativa de vitória, estou na expectativa de o combater. Mas tens razão, é absolutamente impossível, é um colosso e nós somos 3 pessoas aqui na tela e muito pouco mais fora disso, mas é verdade. Acho que a questão dos abusos
das crianças, essa história do outdoor que tu me falaste e a participação do Presidente da República nas Jornadas Mundiais da Juventude foi talvez a parte mais vergonhosa, até mais do que os lucros, bem mais do que os lucros, foi essas duas questões. O Presidente a desvalorizar a questão dos abusos e o Estado a participar ativamente, o Estado, não é? A retirar o outdoor foi o Estado a participar ativamente no branqueamento de uma organização criminosa. Acho que é isto. Estamos a falar de um presidente que vai a Fátima de 15 em 15 dias, reza ao terço sei lá quantas vezes por semana, e depois é por essas e por outras que a eutanásia é uma lei que não sai da gaveta, quer dizer, que não se põe em prática. E sabemos o que é que se teve que lutar pela interrupção voluntária Sabemos o que é que teve que se lutar pela interrupção voluntária da gravidez e sabemos o quanto corremos o risco de retroceder nos direitos das mulheres e nos direitos reprodutivos, no fundo, que outrora achávamos que estavam garantidos. Achávamos que estavam garantidos e que nunca ninguém nos ia tirar esses direitos. Eu também acho vergonhoso que o Presidente da República se coloque numa posição tão pouco laica, quando já tivemos um Presidente da República que era assumidamente ateu. E, portanto, eu sinto sempre esse retrocesso. Aquilo que tu falas dos Estados Unidos e da possibilidade daquela cultura chegar à Europa, chegar a Portugal, eu acho que ela já cá está. Ainda não tem a projeção que já ganhou nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as coisas pegam fogo muito depressa, não é? E aqui nem tanto. Mas eu creio que quando chegar em peso, que quando essa influência for disseminada, vamos ter efetivamente um grande problema em mãos. Mas nem só da Igreja Católica vive o podcaster ateu, e eu gostava de vos colocar uma questão que a mim me incomoda bastante, que é porque vivemos num tempo de desinformação, de pseudociência, de gurus espirituais, e temos alguns até a vir da Alemanha para cá, porque lá são alvos de processos legais por abusos sexuais, precisamente, e depois vêm ter cá porque acham que Portugal é muito mais leve nestas questões, e vivemos então neste tempo de pseudociência, de gurus. Que perigos é que vocês veem como ateus e como podcasters que analisam estas questões na sociedade, estas espiritualidades que são sem religião, mas com religião ou com práticas religiosas, e que estão tão na moda, os tarôs, as meizinhas. Eu digo que estão na moda, creio que sempre estiveram um pouco na moda, porque temos essa necessidade de querer controlar aquilo que é incontrolável. Mas como é que vem o crescimento destas pseudociências e destas espiritualidades bacocas? Dou-lhe eu, Miguel. Opa, é como tu dizes. Eu acho que estas superstições, no fundo, não são uma coisa de agora, são uma coisa de sempre. Infelizmente, o que se repara hoje em dia é que, devido muito à expansão da internet, estas coisas começaram a ser mais divulgáveis, digamos. Começaram a ser, é mais fácil chegar a muita gente. Eu lembro-me desde pequenino, de ouvir falar de que tal fulano era bruxa e tal fulano foi à bruxa. Portanto, eu lembro-me disto, mas estas coisas falavam-se assim um bocado à boca fechada, não é? E sabia-se porque um vizinho contava ao outro e o outro contava ao outro. Epá, hoje em dia não, hoje em dia tu vais à internet, tu vais a um TikTok, ou tu vais a qualquer sítio, a qualquer rede social, e tu encontras anúncios sobre este tipo de coisas. Os tarôs, os búzios, eu sei lá, a parvoíce que tu quiseres inventar, encontras lá de certeza. Epá, e portanto hoje em dia é muito mais fácil disseminar estas ideias falsas. Ora,
obviamente que acabam por encontrar muito mais aderentes do que antes encontravam, porque eram coisas mais escondidas. Não é? Agora, acho que as ideias sempre estiveram. E claro que é uma das coisas com que nós também temos que lutar. Não têm tanta força sozinhas, não têm tanta força como a Igreja Católica, e não têm tanta influência. Essas ideias não têm assim tanta influência como isso. Quer dizer, ninguém usa o horóscopo como argumento político, não é? Ninguém diz que não votem naquele fulano porque ele é leão. Não é? Isso não, por enquanto, é melhor eu não falar muito, pronto, mas por enquanto isso ainda não acontece. E, portanto, essas ideias acabam por ser um bocadinho mais inócuas do que as ideias religiosas, não é? Que são usadas, não só as católicas. Claro que nós aqui falamos das católicas porque o nosso país é maioritariamente católico. Se estivéssemos a fazer o nosso podcast num país muçulmano ou num país hindu, é claro que estaríamos muito mais virados para essas religiões, embora nós também falemos qualquer outra religião. Mas essas ideias não têm assim tanta força como as ideias religiosas, e não têm assim tanta influência na vida política como as ideias religiosas. No entanto, são ideias erradas, e portanto, se são ideias erradas, nós também temos que lutar contra elas. Obviamente que temos essa obrigação enquanto, não diria enquanto ateus, mas enquanto céticos. Não é? Trazer um bocadinho essa visão ceticista do mundo, sermos capazes de pôr em causa qualquer ideia que nos apresenta e pedir para nos justificarem, para nos mostrarem evidências de que essa ideia é válida e merece a pena ser tida em conta. E, portanto, nós, obviamente que também falamos muito sobre isso, sobre essas crenças, essas superstições. A Igreja Católica é só uma superstição um bocadinho mais elaborada. Quando eu digo um bocadinho é de forma irónica, como é óbvio. É bastante mas mais temos elaborada. pessoas que vão às terapias de medicina alternativa e que depois não vão, por exemplo, ao IPO. Sim, tiveste o caso agora deste ator que morreu, o Val Val Kilmer. Kilmer, que se recusou quando foi diagnosticado com cancro na garganta, já não me lembro em que parte, se recusou a ser tratado porque a religião dele lhe dizia que ele conseguia curar o cancro com rezas. E passado um ano ou dois, diz? Como é que se chama essa religião? Não lembro, sei lá. Ciência cristã. Okay. É? Uau. Porque este sincretismo... Nem sabia. Mas lá está, é tentar fazer da religião uma ciência, das ideias místicas uma ciência, dar-lhe uma roupagem científica. Não há nada de científico naquilo, não é? Mas tem algum impacto na sociedade, no sentido em que afeta pessoas pessoalmente, a saúde, etc. Eu queria só dizer dois pontos. A questão epistemológica é fundamental e, novamente, cai na mesma da maneira de pensar da religião católica, hindu ou misticismos. Tem tudo a ver com a nossa epistemologia, como é que nós temos de pensar ou não. Mas há outra coisa que eu não posso deixar de dizer. Uma das primeiras notícias que nós, acho que falámos durante algumas semanas no nosso podcast, que é o pineal, que é ali o reino do pineal. O reino, era um reino que nem sequer pertencia a Portugal, não é? Exato, que fizeram um reino e que, perante a morte de uma criança, decidiram enterrar a criança e não dar chave a ninguém. Ora, isto aqui pode não ter realmente uma influência muito grande na sociedade no geral. Mas é muito grave enterrar-se uma criança sem o Estado dar chave. É. E quando isso acontece, também me preocupa a mim a coisa ter sido mais ou menos e nem se saber o que é que aconteceu. Alguém foi preso no Pineal por enterrar uma criança sem dar chave? Alguém parou com aquilo? Alguém destruiu? É que isto é uma coisa muito grave. Eles depois dispersaram.
Sobraram tipo 3. Mas estão lá. Então, Ainda está lá aquilo montado. E, entretanto, morreu uma criança, não se sabe bem como nem porquê, e enterrou-se uma criança. São coisas um bocadinho... Quando uma pessoa pensa, também tem um efeito sobre a sociedade, não é? Quer dizer, pode ser mínima no cômputo geral, mas é maneira de pensar, e isso faz-me confusão. Que se saiba, Miguel. Exato, que se saiba. Não, e as outras coisas todas que andam por aí a acontecer, não é? O Gabriel fala muito sobre isto no podcast, e ele especialmente bate muito neste ponto, que é esta malta procura sempre a malta mais fragilizada. Procura sempre a malta mais fragilizada. E é por isso que isto é importante ser politicamente falado, e este tema do ateísmo e da laicidade do Estado, e é fundamental pensar e discutir e trazer à baila e termos atenção nisto. A maneira de pensar das pessoas leva a isto. Leva ao descontrole absoluto de as pessoas acharem que se podem tratar de qualquer maneira, ou que, acima de tudo, e fundamental, uma criança pode ser tratada da maneira como eles acham. Os pais das crianças não são donos das crianças, são tutores das crianças. O Estado tem uma responsabilidade enorme sobre as crianças. E neste momento há uma malta sem controlo, seja das mesinhas pequeninas às religiões mais extremistas, a malta que nós nem sabemos, porque dizem que são qualquer coisa que não se justifica, que têm uma influência gigante sobre crianças. E isto aqui é inaceitável. É inaceitável. Não se pode aceitar que uma criança seja enterrada no estado penal sem Portugal dar chave. Não dá. Não, é impossível, não dá. A partir daí estamos a entrar num campo do absurdo e num campo do criminoso. Do penal ao extremismo de o pessoal, não. Olha, transfusões de sangue à minha criança, não. Como não? Como não? Tira-se a criança aos pais, faça a transfusão de sangue que a criança precisa e devolve-se a criança aos pais, se for preciso, se nós não vimos que há abusos. E essa é a questão, outra vez, dos abusos. O que é que são os abusos, não é? Porque isto é um abuso. Eu diria, para te ser muito honesta, eu costumo dizer, é uma posição pessoal, não é a associação ateísta que o diz, sou eu. Eu acho que todos nós que fomos batizados na Igreja Católica sofremos um abuso. Toda a gente neste país, virtualmente, porque há uma percentagem de pessoas que não são católicas e há uma percentagem de pessoas que não têm religião e que por isso não foram batizadas. Mas para mim, todos aqueles que foram batizados sofreram um abuso. Todos aqueles que foram obrigados a ir à catequese e a ser-lhes enfiadas aquelas ideias na cabeça, sofreram um abuso. Eu lembro-me de ser miúda, de me dizerem na catequese, porque o meu pai era um bocadinho mais... uma teologia um bocadinho mais evoluída, mas na catequese diziam-me coisas como, olha que Deus está sempre a ver. Eu ia tomar banho a seguir e a pensar, o gajo está sempre a ver, porque uma criança tem estas conclusões parvas. Claro. Mas não são assim tão parvas quanto isso à luz daquilo que lhes ensinam. Por isso eu acho que todos nós sofremos abuso por parte da Igreja Católica em Portugal e no mundo, porque a Igreja Católica está em todo lado. É quase como os turistas portugueses, estão em todo lado, em qualquer lado tu vais, está lá um turista português, também está lá um católico e provavelmente uma casa do Benfica. Não podemos falar de futebol, porque olha, já falamos de religião e de política, imagina agora meter aqui o futebol ao barulho, não pode ser. Vale a pena. Mas também vos perguntava, porque eu percebo que há um sentimento de catarse, de necessidade de fazer essa oposição, mas também de dizer o que vos vai na alma, salvo seja. E eu perguntava-vos a cada um qual foi o episódio que mais ficou na vossa memória de fazerem, ou porque foi muito catártico, ou porque foi muito interessante, porque o tema era muito interessante. Quando vos peço um episódio do Quarteto dos Três Ateus, qual é o episódio que vos vem à memória? O mais catártico para mim foi aquele em que eu ouvi um programa há anos e anos
do E Deus Criou o Mundo, em que eles falaram um programa inteiro sobre como é que Deus criou o mundo e como é que nós não podíamos vir dos macacos, que era uma estupidez. E eu massacrei as pessoas todas nesse episódio durante hora e tal, quase 2, sei lá, a falar sobre esse episódio que foi o episódio basicamente que me fez querer fazer um podcast. Eu não sei se conhecia o Gabriel na altura ou não, mas se não, estava há pouco tempo de conhecer, mas o que eu sentia ao ouvir aquele episódio do E Deus Criou o Mundo foi exatamente uma impotência da minha parte de que havia malta que tinha direito a dizer parvoíces sem absolutamente nenhum contraditório numa rádio pública portuguesa. Pá, e aquele episódio em que eu falei de um episódio de um podcast na rádio pública portuguesa de há anos atrás, foi a minha maneira um bocadinho de expurgar isso. Não sei se tu tens algum, Gabriel. Epá, eu não tenho assim um episódio propriamente dito que me lembre, mas estou-me a lembrar da situação daquele vídeo nosso que ficou muito famoso no TikTok, que foi um vídeo onde nós estamos a falar de uma coisa que repetidamente falamos, sobre a eutanásia, sobre o aborto, sobre o casamento homossexual. Nós corriqueiramente falamos sobre isso e estávamos a dizer uma coisa completamente, como é que eu ia dizer, autoevidente. A eutanásia, a lei da interrupção voluntária da gravidez ou a lei do casamento homossexual é uma coisa que não afeta quem não quer praticar nenhuma destas coisas. E de repente, quando nós, todas as semanas depois de fazermos o nosso podcast, colocamos 2 excertos do podcast nas redes sociais, um bocado para divulgação, e quando nós colocamos aquilo no TikTok, de repente começam a chover notificações no telemóvel de uma maneira completamente estúpida. O que é que se passa? E depois muitos comentários no vídeo. Nós recebemos muitos comentários de ódio e ameaças e coisas assim do género, que o TikTok felizmente apaga automaticamente. Dá para irmos lá ver, mas francamente nem tenho muita... Ao princípio tinha mais curiosidade, hoje em dia já não tenho. E esse vídeo até por acaso, pelo contrário, teve imensos comentários a favor, de incentivo, etc. E foi uma coisa que ele, se não me engano, já vai em mais de meio milhão de visualizações. E completamente inesperado, porque ainda hoje nós não sabemos explicar porque é que aquele vídeo teve tantas visualizações em relação a todos os outros que nós pusemos. Tu falas bem? Não tu falas bem? Não tem nada a ver, Miguel. Para já, porque não falo bem. Depois, porque Fala, também sim. aquilo que nós falávamos ali não era nada de especial, não é nada de extraordinário, é uma coisa que a gente até repete várias vezes. Epá, eu acho que é uma coisa fundamental e que tu disseste muito bem. E pronto. Eu acho que é fundamental dizê-lo. É fundamental e disseste muito bem. As tuas palavras foram... Ainda bem que pegou e ainda bem que é famoso. Ainda bem que pegou, mas não sabemos explicar porque é que aquilo aconteceu. Mas foi uma coisa engraçada, interessante, de ver como é que realmente um vídeo, quando tu não estás nada à espera, e de repente o vídeo descola, viraliza, vai por ali adiante, viraliza, vai por ali fora e tu nem sequer entendes porquê. Esse foi uma coisa que me marcou um bocado. Como é que nós estamos aqui há tanto tempo, isto foi passado um ano, nós já fazermos o podcast, ou mais de um ano, e de repente há um vídeo nosso que por acaso chamou mais a atenção do que os outros todos. Porquê? Não sei explicar. Eu tenho estado bastante ativa no TikTok, não é uma conta da associação, é a minha conta pessoal, mas tenho estado bastante ativa, e aquilo que eu noto nas minhas publicações, que têm toda esta natureza de crítica da religião, é que os comentários normalmente são negativos, mas de vez em quando encontro ali ateus que de outra forma não encontraria e não teria acesso a eles e não teria essa troca de ideias com eles, e que são pessoas a quem eu dou imenso valor, porque não só porque acabam por vir bastante ao meu perfil,
mas porque trocamos ideias de muito valor, quer em Portugal e quer no Brasil. Além desses comentários de ódio, que eu sei que são frequentes no TikTok, alguma vez tiveram uma pessoa específica que encontraram nas redes sociais, por exemplo no TikTok, e que vos tenha dito que os vossos vídeos de alguma forma fizeram a diferença para essa pessoa? Isso acho que não. Eu pelo menos não Pá, que tenho eu me recordação lembro disso. também não. Assim. A única coisa que eu tenho pá, que fiquei muito feliz foi de te conhecer e conhecer a Associação Ateísta Portuguesa, e a partir do momento em que te conheci e começaste a participar, seja no nosso programa, seja nos comentários, pá, a nossa vida melhorou bastante, eu acho, no podcast. Sentimos-nos um bocadinho mais acompanhados. Eu acho que nós durante algum tempo estávamos um bocadinho a fazer tranquilos, porque nós divertimos-nos muito, e se de hoje para amanhã não aparecesse mais ninguém, nós acho que continuaríamos a fazer o nosso podcast e estávamos tranquilos. Mas a verdade é que a malta da associação, tu especialmente, foi muito importante. Ao contrário, não que houvesse uma pessoa que fosse nós fôssemos importantes para ela. Não, tu és importante para nós, tipo, foste importante para mim. Foi fixe teres aparecido e termos conhecido que havia alguém ativista a querer fazer coisas. E pá, adoro o vosso podcast, adoro os teus vídeos do TikTok, sigo-os, ponho sempre like. Às vezes vejo realmente um bocadinho as polémicas, assim, um bocadinho bacocas. Às vezes, no outro dia vi um comentário de um tipo, pá, muito bacoco, uma conversa muito estranha, um bocadinho, este filósofo disse isto e disse aquilo, e depois não conclui nada nunca, e é assim uma coisa assim um bocadinho bacoca, às vezes Acho que é uma difícil coisa que eu noto. São comentários que normalmente são ad hominem. Sim, é muito isso, não é? Não há uma... O Gabriel às vezes tenta puxar, olha, manda lá uma voz, tenta lá explicar isso melhor, tenta lá, em vez de estar aí a comentar, explica lá isso melhor, manda lá um áudio para nós respondermos a isso, mas nunca ninguém manda. É sempre um bocadinho, pá, não sei, mas olha, sobre pessoas importantes, acho que tu, Eva, foste muito importante, foi muito fixe conhecer-te. Eu acho que para nós, vocês foram ainda mais importantes. E outra pessoa foi o quando Marcos, eu descobri, não é? Sim, sem dúvida, isso para toda a gente. Foi a primeira vez que eu descobri um podcast sobre ateísmo em Portugal. Isso para a Associação Ateísta Portuguesa é uma vitória. Que haja mais na comunidade ateia, porque nem toda a gente tem que estar, as pessoas por serem ateus não têm que estar na Associação Ateísta Portuguesa, mas nós vermos o trabalho de ateus, para nós é extraordinário, é ótimo. Nós nem sequer vos conhecíamos até o Gabriel me cair de paraquedas numa sessão das tertúlias livre pensar, e eu perguntar quem és tu que fazes aqui. Por isso, estas iniciativas têm um peso muito grande nesta nossa comunidade, que está espalhada, que não está unida, que não há... Não há nada que nos junte, porque nós não temos um Deus por cima de nós, não temos um Padre a comandar-nos, somos pessoas individuais e com as suas vidas, e nem sempre é fácil levar as pessoas a agir. E vocês agiram, vocês fizeram alguma coisa que faz a diferença. Mas há outras pessoas, no caso, por exemplo, dos crentes, tiveram aquela intervenção maravilhosa daquele senhor cujo nome eu não me recordo porque lhe chamo sempre Otamendi. Coitado do Otamendi. Não lembro do nome dele também. Não, é o Otângelo. Otângelo. É o Otângelo é conhecido porque o Otângelo faz vídeos. Já conseguiu ser insultado pelo Matt Dillahunty, que também é uma coisa que não é difícil de acontecer, mas que ele conseguiu melhor que ninguém. Porque, acima de tudo, porque às vezes eu gosto muito do Matt Dillahunty como um ser pensante, mas eu acho que ultimamente ele não é propriamente a pessoa mais indicada para falar com pessoas do nada. Acho que ele se irrita demasiado e insulta, parte logo para o insulto e interrompe logo. E ele não era assim. Isto foi uma coisa que ele veio desenvolvendo. Também o trabalho dele já vai há tanto tempo, não é? Aquilo é pior do que o atendimento ao cliente da Mel. Se calhar não devia dizer marcas, mas olha, já foi. Mas acaba por ser extremamente cansativo, não é? Porque ele faz aquilo há demasiado tempo. Eu sei, mas é que ele é tão importante, porque ele tem uma visão tão clara de certos temas e até de certos argumentos. E quando ele está por exemplo, em debates que não sejam esses telefonemas
ele porta-se de outra maneira, e quando ele está a fazer vídeos explicativos ele é incrível. Ele é incrível, E depois tem ali uma coisa que às vezes o impede de ser aquilo que ele poderia ser, que é uma espécie de uma figura se calhar mais, mas enfim, também não temos de procurar por figuras, não é? Mas com razão. Os argumentos são sempre os mesmos. Pá, é verdade, mas às vezes também é preciso ouvi-los, não é? E acho que mas ouves sempre os mesmos. Não há volta a dar. Porque não há argumentos novos. Por exemplo, nesse canal, o Valkai, o Forrest Valkai é um fulano muito incrível. Embora também, pronto, não com tantos anos do que o Matt, mas também já há algum tempo. 30 anos mais novo. Claro, mas tem outra postura. Um dia lá de chegar a não ter paciência. É possível. Talvez, não sei. Mas eu vou gostar dele na mesma. Tem outra postura. Mas é... acho mesmo mais... o Seth Andrews, eu gosto de ouvir as chamadas com o Seth e com a Eve. Eu nunca sei, eu acho que Eve é o nome do canal. Eu acho que o nome verdadeiro dela é Patience. Eu gosto muito de os ouvir porque eles são muito suaves, perdem a paciência, mas de uma maneira muito mais calma. O Seth Andrews quase nunca perde a paciência, é um senhor. Sim. E tem aquela voz só que a questão boa do Matt, que ele não tem, é que o Matt tem a capacidade de explicar certos tipos de argumentos e de ficar logo muito claro. E isso eu aprendi muito com o Matt Lanti. A nível de filosófico, de tu compreenderes o argumento e de tu estruturares o pensamento, que é porreiro, que é género, ok, porque é que nós somos ateus? O que é que faz a diferença entre ser ateu, agnóstico, ou o que é que faz, por exemplo, tudo isto ser diferente da falácia do ganso preto ou do cisne preto, não é? E nós termos isto bem explicado, para mim foi o Matt que me explicou estas coisas todas e que eu compreendi o argumento e porque é que há uma diferença e porque é que nós não estamos a fazer a falácia do ganso. Nunca vi um Deus não existe. Porque é que isto não é a falácia do ganso negro? Isso tem de ser explicado, não é? E para ser explicado é preciso identificar certos pormenores dentro dos argumentos e é muito difícil apanhar. Eu acho que o Forrest até tem uma posição mais sobre coisas naturais, parte não é? Científica, Ciência, não é? parte científica. Ele é biólogo. Acho que é biólogo. Ele é um biólogo e ele explica muito bem essas coisas, e o método explica muito bem a questão filosófica, e eu acho que ele é o melhor de todos que eu conheci até hoje em dia a explicar a questão filosófica, até melhor do que aquele filósofo que é muito incrível, que eu também gosto imenso, o Russell. Que é o Bertrand Russell. Não, aquele que morreu há pouco tempo. Sei, o que morreu há pouco tempo, o Daniel Dennett, que também é muito incrível, mas que não tem a capacidade de síntese e de apontar como o Matt tem. Mas pronto, quando tu percebes muito de um assunto, consegues normalmente simplificá-lo de imediato. Pois. É o mesmo que ouvir como é que ele se chama? É o mesmo que ouvir o Richard Dawkins a falar sobre genética. Evolução. Quando começas a ler o Gênio Egoísta, eu li em inglês e agora não sei o nome em português. É o Gênio Aquele livro em que ele, exatamente, que ele batiza o termo meme. Não precisas de ter uma formação científica profunda para perceberes o que ele está a dizer. Já o Daniel Dennett eu acho um bocadinho mais denso de ler do que o Richard Dawkins. Mas lá está. Eu também, por outro lado, considero que tu, para seres ateu, só precisas ser ateu. Não precisas ser filósofo, não é? Há sempre este peso que as pessoas nos tentam colocar em cima, que nós temos que ser todos mestres do debate. Alguns de nós serão, outros não. Há pessoas com mais paciência para o debate, há pessoas com menos paciência para o debate. Eu pessoalmente sou uma pessoa que me impaciento muito facilmente, portanto eu consigo perceber porque é que o Matt se passa um bocado, porque eu também não tenho muita paciência para argumentos circulares e para irem buscar coisas do arco da velha, mas acho que de facto o Valkai e outros, porque há vários, não é? Eles acabaram por criar uma comunidade de pessoas que atendem aquele telefone. Acho que fazem um trabalho extraordinário e o meu sonho é que em Portugal um dia possamos fazer algo dentro desse estilo e que haja pessoas disponíveis para o fazer, porque
O facto destas pessoas, destes crentes, darem sempre os mesmos argumentos cansados e repetidos, significa que para eles aquilo é genial. Portanto, eles nunca ouviram a outra parte. Porque senão não eram, né, não iam estar sempre a martelar na mesma coisa. Por isso eu acho que também há muita desinformação, no fundo, e não há ateus em Portugal que chegue para serem todos ativistas. E não têm que ser, porque não é obrigatório ser-se ativista só porque se é ateu. Para terminarmos a nossa entrevista de hoje, e espero que muitas venham pelo caminho, se calhar noutros temas, deixo-vos uma última questão. Se tivessem 30 segundos com o Papa Francisco, e tem que ser só 30 segundos porque ele não tarda, deixa de ter tempo. Já muito anda a aguentar ele. Não deve ser pelas rezas, suponho que seja porque esteve no hospital. Mas se tivessem 30 segundos com o Papa Francisco e só pudessem dizer uma frase ao Papa Francisco, qual seria? Não faço a mínima ideia. Eu acho que eu não... Se isso genuinamente acontecesse, eu acho que eu não iria dizer nada. Aliás, a última vez que eu estive no Vaticano, que aquilo é muito incrível, muito, muito bonito, eu recomendo a toda a gente que vá ver. Eu fui com uma, agora para falar de futebol, fui com uma t-shirt do Benfica, que era para não ver só símbolos religiosos, eu levar também o meu. Mas não sei, falaria do gato, talvez, não sei. Gabriel. Epá, não sei, claro, o Papa Francisco já está de saída, pronto, sabemos disso, mais cedo ou mais tarde. Mas como representante máximo da Igreja Católica, se não me dissesse assim, o que é que tu gostarias, em que é que tu gostarias que a Igreja Católica mudasse? Epá, eu pedi-lhe para deixar as crianças em paz. Era isso que eu lhe pedia. Não estamos a falar dos abusos sexuais, embora isso também, como é óbvio, mas sobretudo deixassem as crianças em paz. Não as indoutrinassem. Epá, acho que isso é de uma violência tão grande. Acho que a pior coisa que se pode fazer às crianças é isso. As crianças nascem num mundo maravilhoso, num mundo cheio de mistérios, cheio de maravilhas. A pior coisa que podem fazer é dizer, é tirar-lhes essa magia, substituindo-a por uma magia tão feia, que além de ser falsa, é tão feia, e que lhes retira a curiosidade, que muitas vezes lhes retira a bondade, a capacidade de fazer bem, que lhes retira a capacidade de descobrir, de fazer perguntas, de questionar, de aprender, de crescer. Retiram-lhes isso tudo. Quando lhes dizem, olha, como tu dizes, Eva, Deus é isto e Deus está sempre a olhar para ti. Acho que é de uma violência tão grande. Epá, não é isso que se diz às crianças. O que se diz às crianças é pá, gostem uns dos outros, ajudem-se uns aos outros, estudem, riam, chorem, construam coisas, façam um mundo melhor. Não tenham medo de punição, não tenham medo nenhuma, não tenham desejo de nenhuma recompensa. Façam as coisas porque acham que estão certas. Pá, é isto que se deve dizer às crianças. Aquilo que eu dizia ao Papa, essencialmente era isto. Deixem as crianças em paz. Portanto, tudo numa cajadada só. O Papa ia embora e também matavas a Igreja Católica, porque se eles não fizerem isso desde pequeninos, não há ninguém que acredite naquela bacurada toda. Portanto, muito bem. Mas ao menos era muito bem honesto, não escolhida. é? Mas ao menos era honesto. Era tipo, Ao menos convencias as pessoas quando elas tinham idade para ser convencidas. Acontece. Sim, mas seria sempre uma porcentagem bastante menor, não é? Se deixarmos as Sem crianças dúvida chegar à idade da razão, dificilmente depois as conseguimos convencer de que o mundo foi criado em 6 dias e depois descansou ao 7º, e que há uma arca de Noé e que há um moço que esteve dentro de uma baleia não sei quantos dias. São coisas que depois naturalmente a criança percebe que são fantasias e não passam disso. Cavalheiros, primatas pensantes, muito obrigada por se terem juntado a mim Caros neste primatas episódio do pensantes, Homo Sem obrigada Deus. por nos terem E espero ver-vos acompanhado mais vezes neste por cá. episódio do Homo Sem Deus. Obrigado, Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos,
vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.